princípio, a gente quer te agradecer muito. Sim. Nós tínhamos muita vontade de participar desse projeto. Participamos ano passado. Certo. Uma aluna de segundo ano nossa ficou entre 50 textos selecionados em sua categoria e teve o seu material publicado no Jornal Público. Isso nos motivou muito a querer participar mais vezes, mas ir mais longe, abrindo o leque não só de poesia, que é o nosso chão, para um segundo ano. Que idade tu tem, Gabi? 8. Então, nossa orientação, as famílias foram fazendo. E ela vem com uma maturidade e com uma base familiar muito forte. Certo. E quando a gente ofereceu para a família dela essa oportunidade, vamos dizer que é uma oportunidade porque é, Sim. prontamente eles estão. Olha que legal. Né? Bom. Então, mas você também. E a Sim. prof. Rudineia também. A gente está com uma ideia meio doida, se Sim. não for adequado, por favor, nos oriente, né? Sim. Quer dizer, não, eu vou tentar. E você prontamente Claro. aceitou Sim. colaborar conosco. Se a gente ganhar ou não ganhar, não é essa a questão. Mas é essa menina, o fato dela estar aqui conosco, com você, ela vai contar para os netos dela, com certeza. Legal, legal. Então, a gente também fica muito feliz por isso, por estar dando oportunidade, mas oferecendo esse momento tão importante que ela vai levar para a vida dela e para todos que conviverem com ela. Isso é muito importante, né? Então, ela tem umas perguntas para te fazer, Certo. enquanto secretário, mas também enquanto professor, você é professor, né, de formação. Ela tem umas perguntas muito fortes para te fazer. Que legal. Eu acho que vão te fazer refletir um pouquinho nessa Isso é bom. tua caminhada, porque é uma jornada, né? Sim. Então, Gabi, vai, nossa Fátima Bernardes. Bom trabalho. Joia. Boa tarde. Sou Gabriela Branco, repórter por um dia. Sou da escola 1º de maio. Vim entrevistar o senhor secretário de Educação, Vinícius Graziotin de César, do projeto Concurso de Jornalista por um dia. O senhor é professor. O que o motivou a deixar as atividades e a rotina de uma sala de aula para assumir algo tão grande? Muito bom. Excelente pergunta, Gabi. Primeiro, antes de responder, eu queria rapidamente te parabenizar, agradecer também a essas profs que estão te acompanhando, porque para nós que estamos aqui na Secretaria de Educação, às vezes a gente fica um pouco distante das escolas e poder receber um aluno da nossa rede acompanhado das professoras é um prazer. Então vamos à resposta, depois a gente conversa um pouco mais, né? Eu sou professor então de formação, né? Eu sou prof de inglês. E o que me motivou a deixar essas atividades de sala para assumir esse desafio? Eu comparo, Gabi, que a sala de aula ela é como uma árvore. Ela tem um universo dentro da sala de aula. Cada aluno é um passarinho, é um bichinho que habita essa grande árvore que se chama sala de aula. E ao vir para a secretaria, eu percebi que existe não só uma árvore, existe uma floresta cheia de árvores. Então, eu pensei que se eu viesse para a secretaria, se eu trabalhasse, digamos, na administração de todas as escolas do município, eu teria uma visão muito maior do que a educação. E eu acho que isso deu certo. Eu fico muito feliz hoje de ter vindo para cá, porque eu tenho certeza que quando eu voltar para a sala de aula, eu vou voltar um professor muito mais bem preparado, muito mais motivado. Então, é descobrir a árvore e descobrir a floresta. Desafios? Enquanto secretário, qual foi o mais difícil de resolver? Teve algum? Sim, tiveram vários, Gabi. Assim, talvez o desafio mais difícil de resolver tenha sido conseguir acalmar um pouco as pessoas para que, no momento onde o medo às vezes toma conta da gente, nós não conseguimos pensar direito. E o que eu conheço da nossa rede, dos nossos professores, diretores, todas as pessoas que trabalham nas nossas escolas, os familiares, né, os pais, os CPMs que a gente chama, né, o Conselho de Pais e Mestres, e vocês, alunos. A gente percebe que quando a gente está um pouco assustado ou um pouco nervoso, tanto pela ansiedade do que pode acontecer no futuro, a gente não consegue pensar direito e todo o nosso potencial de inteligência, de criatividade para buscar soluções, ele fica um pouquinho retraído. Então eu acredito que o grande desafio que esse momento de pandemia trouxe nesse ano foi isso, a gente conseguir acalmar os nossos corações para deixar o nosso cérebro e as nossas ideias funcionarem melhor.
porque só teria uma maneira da gente superar os desafios numa época, digamos, normal, muito mais num ano como esse. Qual é esse segredo? União e o consenso. Então, assim, era importante que todos estivessem claro, com aquela preocupação de resolver o problema, mas com o coração tranquilo, com a alma em paz, para que a gente pudesse buscar as melhores soluções. Então, para mim, esse foi o desafio mais, assim, impactante, né? Conseguir acalmar as pessoas, conseguir ouvir todo mundo e trazer essas ideias, essas soluções, né? Para, assim como numa receita, a gente fazer um bolo muito bonito, né? Conseguir botar os ingredientes de todo mundo que colabora com a educação. Tem realizações também. Qual foi a mais significativa aqui? Ficará para sempre guardada em seu coração. Por quê? Bom, essa é uma pergunta bem legal. Eu tive uma realização esse ano que ela é um pouquinho como secretário, mas ela é um pouquinho como pai. Então eu quero rapidamente falar dessa realização para ti. Eu tenho um casal de filhos, né? Eles se chamam a Maria Flor, é uma menina, e o Benjamin, que é um menino. Eles são um pouquinho mais novos que você, eles têm 6 anos, e eles estão no primeiro ano. Assim como a prof. Simone falou, a gente teve apenas 10% do que a gente normalmente tem de aulas, né? A gente tem 800 horas aulas. Esse ano a gente teve só 80 presencial. As outras todas foram com essa distância, ou com máscara, ou pelo Google Meet, né? Pelas plataformas que a gente utilizou. E o que me marcou muito, assim, eu fiquei emocionado porque eu vi o trabalho que a escola fez, porque os meus filhos estudam na escola municipal, o trabalho que a escola deles fez e o trabalho que a nossa família, né, através da minha esposa, através um pouquinho de mim, da nossa família, tudo que a gente conseguiu trabalhar em equipe e eles conseguiram se alfabetizar. Então eu fiquei muito feliz, me marcou muito, isso eu vou levar para a minha vida toda, que é num ano extremamente difícil, onde a escola teve que se reinventar, a união da escola com a família resultou num processo mágico, que talvez é um dos processos mais bonitos da escolarização. Todos eles são importantes, desde a creche, passando pelo pré até o 9º ano, depois lá para o ensino médio. Mas talvez o momento da alfabetização é onde o mundo se abre para as crianças, né? Então, esses meus filhos, eles conseguiram desabrochar para o mundo da leitura, da escrita, dos símbolos, dos sinais que a gente tem. Então isso para mim ficou muito marcante, né, Gabi? Eu percebi que se a escola e a família trabalharem juntas, não tem desafio que a gente não consiga vencer. Então eu fiquei satisfeito como secretário, eu fiquei feliz como professor e eu fiquei muito orgulhoso como pai de ter participado desse processo. E também, para falar um pouquinho mais aqui da secretaria, eu fiquei muito orgulhoso de uma coisa que eu acho que a gente vai ter para sempre, que é a nossa plataforma Estuda em Casa. Eu acredito que essa plataforma ela vai ser uma grande biblioteca virtual. E toda vez que a gente olhar para ela, de alguma forma nós vamos lembrar da grande união que a gente teve no ano de 2020 para superar esse desafio que foi esse afastamento presencial, mas que a gente não deixou com que ele fosse um distanciamento institucional. O que é isso? A instituição escola e a família. Então, eu acho que essa é uma coisa muito bonita que vai ficar para o nosso futuro. Hoje Farroupilha é uma referência de educação pública municipal porque o senhor acha que a cidade se destaca? Essa também é uma pergunta muito boa. E ela tem vários fatores, sabe, Gabi? Eu vejo muita coisa boa em Farroupilha. Começa que a gente tem uma equipe de professores e profissionais, né? Então, desde das nossas queridas lá que fazem as merendas, né? Vou te contar um segredo. A Maria Flor e o Benjamin, eu pedi esses dias, além dos coleguinhas, o que mais que tinha saudade da escola? Porque eu achei que eles iam falar das brincadeiras, das atividades. Sabe o que eles disseram? Da merenda. Então, assim, Gabi, os nossos professores, as diretoras, os orientadores, mas também todo esse pessoal que trabalha com educação, eles têm uma coisa muito bonita que é o amor pelo que eles fazem. Então eu percebo que esse é o primeiro grande ingrediente, assim, as pessoas se dedicam e muito, né? Esse ano a gente viu, todos os anos isso acontece, mas nesse ano a gente viu muito mais de perto
professores levando o trabalho até a casa de alguns alunos, professores atendendo os pais depois do horário, professores inventando, eu tenho vergonha de fazer um vídeo, mas eu fiz um vídeo para mandar para os meus alunos, eu fiz um e eu não gostei, eu fiz um vídeo só com a minha voz e a minha mão apontando porque eu não queria aparecer. Então foram vários desafios. Então a primeira situação é essa. Outra coisa é que a gente tem um grupo, né, de familiares que trabalham muito pela escola, né? Eu, quando no final de semana fui participar de um mutirão dos pais lá na escola dos meus filhos para a gente fazer algumas coisas lá de melhorias na escola, foi muito legal ver os pais lá no final de semana cortando a grama, lavando a escola. Eles não precisariam fazer isso, né? Isso é responsabilidade da prefeitura, mas eles entendem que a escola dá tanto para eles que eles podem dar alguma coisa para a escola. E também os filhos, quando veem os pais indo para a escola, cortando a grama, lavando aquela parede, eles pensam, olha só como meu pai se importa com esse prédio, com esse local, né? E aí a gente passa uma mensagem bonita para os filhos. Então, Gabi, essa questão de ter profissionais dedicados, que gostam do que fazem, ter uma comunidade que trabalha junto, que entende o quão bom é essa, digamos assim, união, né? Isso faz com que Farroupilha se destaque. E aí nós temos, claro, algumas coisas muito bonitas para celebrar, né? Nós tivemos vários secretários de educação e secretárias de educação que se destacaram, e eu aqui queria aproveitar, né, que estou concedendo essa entrevista para ti, de agradecer, né, a secretária Elaine, que é uma das tantas secretárias muito competentes que passaram por aqui, que também proporcionou que eu pudesse assumir um pouquinho e ter a experiência, né, como eu falei no início, de ver essa floresta maravilhosa que é a educação no município. Então eu acho que é isso, né? A qualidade das pessoas, a dedicação e o amor que elas têm e o engajamento da sociedade. A secretária Elaine sempre dizia assim, o sentimento de pertencimento, né? Porque quando a gente gosta de um objeto, por mais simples que ele seja, a gente cuida bem dele. E assim é com a escola, e assim é com a educação. Então é isso. Farroupilha tem muitas escolas e um grande número de alunos. Que dicas o senhor sugere para que os jovens sigam no caminho do bem e tenham um futuro nota 10? Legal. Essa é muito legal, assim, porque, Gabi, o que precisa se fazer para o futuro, né? Bom, primeiro de tudo, eu acho que é fortalecer o laço com a família. Então, assim, a gente ter aquela importância de saber o quanto os nossos pais se sacrificaram para que a gente pudesse ir para uma escola boa, para que a gente tivesse uma alimentação adequada, uma casa confortável, pudesse ter uma saúde boa, né? Indo nos melhores profissionais para a gente poder usufruir da vida como um todo. Então eu acho que um dos grandes segredos é que a gente possa olhar, nós enquanto crianças, adolescentes e até mesmo adultos como eu, olhar para os nossos pais, aqueles que infelizmente já partiram, aqueles que ainda estão aqui. Nunca é tarde para a gente praticar uma coisa chamada gratidão. Olhar e saber, se alguém colocou aquele objeto ali, se eu tenho uma cama quentinha para dormir, se eu tenho uma escola bonita para estudar, se eu tenho uma prof sorridente para me acolher, a quem que eu devo agradecer? A Deus, a minha família, aos meus amigos. Então assim, a gente precisa ter isso, gratidão. Né? Então assim, o futuro, se a gente reconhece o esforço das pessoas que estão à nossa volta, todo esse esforço que elas fizeram para a gente ter um futuro melhor, nós com certeza vamos ter um futuro nota 10. Porque ao reconhecer o que é feito por nós, a gente pensa, como é que eu vou retribuir isso tudo que meus pais fizeram? Eu vou passar isso para os meus filhos, eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou fazer o máximo das oportunidades que me derem, né? Quando a escola proporciona um projeto bacana para vocês, como esse, por exemplo, né? Então, assim, você gostou do projeto, você disse, eu vou fazer bem feito, vou fazer uma entrevista para o secretário, vou me inscrever no programa, e não vai se preocupar com o resultado, mas você vai se preocupar, não, como a gente diz, né, quando chega na viagem, mas o caminho que leva até lá. Isso que é o bonito da vida, é nós termos gratidão e apreciar os momentos. Se o resultado lá na frente for um prêmio, for uma nota 10, for uma formatura linda e maravilhosa, tudo bem, vai ser muito legal. Mas se a gente observar a beleza que tem nesse caminho e nós tivermos a gratidão no coração, eu tenho certeza que o nosso futuro vai ser 10, 100, 1000. O ano de 2020 foi marcado pelo distanciamento social. Todos precisaram
se reinventar. A música e a leitura foram tábuas de salvação para muita gente. O senhor tem o hábito de ler? Que tipo de livro prefere? Ah, isso é muito bacana. Você sabe, Gabi, que assim, ó, a educação, por que eu gosto muito também da educação? A educação, ela tem aquela parte mais formal da aula, dos estudos, mas a educação, ela sai muito da sala de aula, né? Ela transborda as escolas, né? Então, assim, a música, eu sou muito ligado à música, eu tenho um hobby que eu toco acordeon, sabe? Então, eu sempre tive a música muito presente comigo, né? E, além da música, eu gosto muito também da leitura. Ultimamente, eu tenho lido, assim, algumas coisas que têm me chamado a atenção da história da humanidade. Então, eu acho que é importante também a gente ter a religiosidade presente. Então, assim, por mais que seja super conhecida, a gente de vez em quando precisa ler a Bíblia, sabe? Aí alguém vai dizer assim pra você, ah, mas eu já li quando eu fiz a catequese ou quando eu fiz, né? Mas eu vou contar uma coisa pra ti. Eu já li várias vezes o mesmo trecho de algum livro, ou no caso da Bíblia também. Mas cada vez que eu leio, sabe que eu tenho uma interpretação diferente? Por quê? Porque a gente não é o mesmo. Eu quando tinha 15, quando tinha 20, quando tinha 25, quando tinha 30, né? Cada vez da minha idade eu passei por algumas experiências na minha vida. E quando eu leio alguma coisa, aquilo me traz alguma recordação e faz com que eu construa um significado novo. Então, eu acho que a leitura é sim muito importante. E a leitura, ela nos traz, além de uma visão, digamos assim, que por vezes um livro de ficção pode fazer com que a gente imagine universos, né, diferentes, personagens, super-heróis, super-heroínas, né? Mas a leitura, ela faz com que a gente entenda muito de como foi o nosso passado e de quão bonito e quão bom pode ser o nosso futuro. Então eu gosto muito da leitura. E, inclusive, a dica que eu mais gosto de dar é o seguinte, se você gostou de um livro e você já leu ele, leia de novo. Não faz mal ler de novo. Você nunca será o mesmo que leu aquela primeira vez o livro. E se você gostou na primeira, pode ser que você goste muito mais na segunda vez. É como sorvete, né? A gente prova uma vez, gostou, come de novo, né? É assim. Na sua opinião, a leitura pode realmente contribuir na vida das pessoas? Sim, com certeza. A leitura, como eu falei antes, né, o processo mais importante, talvez, né, um dos mais bonitos na caminhada acadêmica de qualquer cidadão, cidadã, é o momento da alfabetização. A leitura, ela abre portas infinitas, né? Então, assim, quando você tem a leitura no seu dia a dia, na sua rotina, você melhora não só o seu vocabulário, o seu raciocínio, mas você abre um novo universo de possibilidades. Então, a leitura, ela é uma coisa recomendadíssima. Eu sei que hoje as pessoas talvez leem um pouquinho mais até na tela do computador do que nos livros. Mas, se possível, eu deixo essa dica também. Mantenha o seu livro, faça uma leitura física, né? Isso também é bacana. Porque às vezes na tela do computador a gente tem, né, a questão da luminosidade, pode prejudicar um pouco os nossos olhos. Mas a leitura, ela é muito importante, sim. Além dessa contribuição toda, ela faz com que a gente consiga também registrar alguns momentos importantes da história. E além da leitura, eu iria sugerir que a pessoa também escrevesse um pouquinho, sabe? Talvez você tenha lá o seu diário, né, onde você escreve algumas coisas importantes que aconteceram no seu dia, e depois quando você faz a leitura desse diário, você revisita algumas coisas que aconteceram na sua vida. Também é muito legal. Hoje o que o secretário Vinícius diria para o professor Vinícius de alguns anos atrás? Boa pergunta. Essa aqui, o que o secretário Vinícius diria para o professor Vinícius de alguns anos atrás? Muito bem. Primeiro eu ia dizer para ele assim, ó, calma e respira. Porque eu era muito afobado, queria fazer tudo, resolver tudo, achava que tinha que ser tudo na hora que eu queria. Então essa seria a primeira dica, né? Calma, respira fundo, conta até 10 e vamos ver se é bem isso que você quer, né? Mas não no sentido de trocar de profissão, não, imagina. É no sentido de realmente a gente às vezes ter um pouquinho mais de... Mas isso vem com a idade também, né? Você deve já ter ouvido falar, né? A voz da experiência, né? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo essa capacidade.
Mas, assim, o recado principal que eu daria para o professor Vinícius de algum tempo atrás seria de que ele não perdesse tempo em fazer o que realmente ele se sentia bem ao fazer na sala de aula. E o que seria isso? Prestar atenção nos alunos, não se preocupar tanto com a matéria, porque sabe qual era o meu maior medo quando eu comecei a dar aula? Se alguém me perguntar uma palavra em inglês e eu não souber. Se um aluno me perguntar, professor, como é paralelepípedo em inglês? Meu Deus, eles vão achar que eu sou um burrão que não sei nada de inglês. Esse era o meu maior medo. E eu ia dizer para o professor Vinícius assim, professor, não se preocupe só com a matéria. Claro que é importante saber bem todos os conceitos, todas as palavras possíveis e imagináveis da língua inglesa. Mas se preocupe mais com os alunos. Olhe bem para aqueles rostinhos, veja o que está passando naquele coração, tente entender os sinais mais sutis que a sala de aula te dá, sabe? Porque às vezes é aí que você vai fazer a grande virada na vida de algum aluno. E quando a gente faz a diferença na vida de um aluno, valeu a pena toda a nossa trajetória. Porque não tem preço você conseguir melhorar a vida de alguém, né? No sentido de fazer aquela pessoa descobrir um talento, de um dia que aquela pessoa estava triste, você levou para aula uma atividade com que fez que ela se sentisse bem, porque ela conseguiu superar. Aqueles alunos que diziam para mim, eu odeio inglês, professor. E no final do ano diziam, olha, professor, sabe que eu até estou gostando dessa matéria? Então, assim, isso é o melhor pagamento que um professor pode ter. E não só um professor, qualquer ser humano, né? O que a gente veio fazer nesse mundo? Eu me faço essa pergunta, né? O que eu vim fazer aqui? Eu vim para colaborar com esse mundo, para fazer esse mundo melhor. E como que eu posso fazer esse mundo melhor? Fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Então eu diria isso. Professor Vini, lá do passado, vai com calma, respira, não te preocupa só com a matéria e presta atenção nos alunos, porque é ali que está o segredo. Consegue transmitir informação, mas o mais importante é o professor e o aluno ter uma conexão de tranquilidade, de humanidade, de afeto, de amizade, e tudo que a sala de aula permite, né? Porque às vezes a gente passa muito tempo com os nossos professores e às vezes pouco tempo com outras pessoas que também teriam muito a nos ensinar. Então o professor tem esse papel importante na vida dos alunos. Assim como hoje eu lembro com carinho de vários professores que me deram lições maravilhosas e que eu, quando penso, né, no que eu aprendi com esses professores, eu acho que foi tão importante quanto o que eu aprendi com os meus pais. Eu fico pensando, nossa, meu pai me ensinou, uma vez falou isso para mim, me deu esse exemplo. Ai, o meu professor também deu o mesmo exemplo. Olha só que importante, né? Então é isso. Prestar atenção nos alunos e estabelecer essa ponte com eles, que depois que a ponte está feita, Gabi, passa qualquer carro, caminhão, informação, passa tudo. Isso é importante. Quero agradecer você pela entrevista. Eu sou Gabriela Branco, participante do concurso Jornalista por um Dia. E entrevistei o secretário da Educação, Vinícius Brasil de César. Agradeço pela entrevista. Muito obrigado, o prazer foi meu e parabéns pelo seu trabalho e pelas suas profs estarem aqui te acompanhando.